Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos falar agora como é que são as correções via teoria de perturbação estacionária para o caso degenerado, ou seja, quando o estado que nós estamos querendo consertar, digamos assim, corrigir, é um estado degenerado na energia. No caso, diferentemente do caso não degenerado, nesse daqui, do caso degenerado, eu não vou fazer todas as correções que eu fiz com vocês, no caso não degenerado. Aqui, eu vou, no caso, somente calcular a primeira correção na energia. Eu não vou calcular a segunda correção na energia e nem a primeira correção nos estados de fato, nos autoestados do Hamiltoniano. Isso porque o caso degenerado ele traz uma complicação adicional muito grande. Só para vocês terem uma noção, se vocês forem pegar grande parte dos livros, eles não abordam, inclusive, o caso degenerado. Muitos livros não abordam absolutamente nada na teoria de perturbação estacionária do caso degenerado. Outros livros, como por exemplo o livro do Cohen, tratam só que somente a correção da energia em primeira ordem, que vai ser o que eu vou fazer com vocês, e poucos livros tratam de fato a correção dos estados. Um exemplo de livro que faz isso, para caso você tenha interesse, é o livro do Sakurai. Se vocês forem no livro do Sakurai e procurarem a parte de teoria de perturbação estacionária, no caso degenerado, vocês vão ver como é que calcular aquela primeira correção é muito mais chato. Assim, não é uma coisa de outro mundo, mas é uma complicação que em muitos contextos não faz, assim, não tem tanto apelo. Como eu comentei com vocês, a teoria de perturbação ela é muito útil quando a gente tem realmente um Hamiltoniano da forma, um H0 mais um lambda W com esse lambda muito pequeno. Quando esse lambda é muito pequeno, a correção no autoestado, beleza, é importante dependendo da sua aplicação e tudo, mas normalmente assim, a correção mais importante que você precisa ter para a teoria de perturbação realmente é a primeira ordem de energia. Essa daqui, esse é realmente o resultado que a gente busca em 95% das vezes quando a gente vai atrás de uma teoria de perturbação independente do tempo para esses casos de mecânica quântica tradicional. Então, de fato, aqui eu vou seguir essa tendência que tem, inclusive no livro do Cohen, e também da maioria das referências, de realmente só calcular a primeira correção. Assim, como eu comentei, não é difícil calcular o resto, só que é um trabalho, na minha opinião, em muitos aspectos desnecessário, digamos assim. Então eu vou fazer somente a correção aqui em Epsilon 1 e só introduzindo o problema vocês vão ver como é que é bem mais complicado realmente o caso degenerado em relação ao caso não degenerado. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer então essa primeira correção na energia em primeira ordem para o caso degenerado? Bom, esse daqui foi o ponto de partida no último vídeo. No caso, o ponto de partida foi esse, junto com aquelas condições de que 0, 0 e 0 se n eram iguais a 1. Aqui a gente não vai colocar essas condições, até porque a gente nem consegue colocar essas duas condições, em particular essa daqui, como eu vou explicar. Essa primeira a gente até consegue, só que essa segunda a gente não consegue. Mas então vamos lá. Como a gente está tratando agora o caso degenerado, eu vou ter que desfazer aquela simplificação na notação que eu fiz com vocês no caso não degenerado, que era tirar aquele i aqui, dos psis, por exemplo, e das energias, porque agora a gente está tratando um caso degenerado, então a gente precisa deixar claro que existem i estados, no caso do Hamiltoniano não perturbado, H0, que possuem a mesma energia ENI. Ok? Então a gente tem que voltar com esses i's, e aqui eu vou colocar um i em cada um desses, enfim, cada uma das correções aqui que vai ser importante. Como a gente só vai fazer correções em primeira ordem, eu vou tirar inclusive essas correções aqui em segunda ordem, só para poder enxugar um pouquinho, ok? E vamos devagar agora um pouco quanto a essas condições daqui. Essa primeira daqui, a menos da adaptação óbvia de colocar o i, dado que agora o nosso estado não perturbado é o estado zero, e a menos dessa adaptação, a gente consegue continuar colocando esse cara igual a 1. É simplesmente uma condição de normalização. A gente sempre pode normalizar qualquer tipo de estado possível. Ok? Agora, esse cara daqui, a gente não consegue manter. Inclusive, é o fato dessa condição daqui não poder ser mais igual a 1, enfim, esse produto interno, essa condição ser satisfeita, é esse cara que torna a correção em primeira ordem tão mais complicada. Vamos lá, qual que foi a argumentação que eu falei com vocês, no caso não degenerado, para poder colocar essa correção? O que a gente buscava, no caso, eram correções em primeira, segunda, terceira ordem, por aí vai, correções de iésima ordem, que fossem todas ortogonais ao nosso estado não perturbado. E a justificativa para isso era quando a gente analisava essa primeira equação. Como no caso não degenerado,
somente o ket 0 possui energia epsilon 0, se a gente não impusesse essa condição, então as iésimas correções poderiam ter termos proporcionais ao nosso ket 0, ao nosso autoestado não perturbado. Dessa forma, a gente poderia pegar todos os termos que envolviam esse ket 0 de todas as correções, colocá-los juntos, né, aí nessa nossa expansão, e aparecer o ket 0 com alguma constante multiplicando, de forma que a gente podia renormalizar esse cara daqui para que essa constante, né, seja 1. E aí, quando a gente fizesse isso, né, todas as outras correções iam ser somente com termos que são ortogonais ao nosso ket 0. Então, na prática, quando a gente impunha essa condição, a gente enxugava o nosso problema e buscava, de fato, somente as correções que realmente corrigiam o estado, que são as correções ortogonais, né, que são as correções do caso, envolvendo estados que possuem energia diferente do nosso, né, que a gente está corrigindo. Como agora a gente está no caso degenerado, a gente tem mais do que um autoestado, né, do nosso hamiltoniano não perturbado, que possui a mesma energia. E isso faz toda a diferença, porque, percebam, no caso não degenerado, essa equação definia completamente quem que era o nosso estado não perturbado, o ket 0. Afinal de contas, só tinha um ket, no caso não degenerado, com essa energia. Então, a equação de alto valor, né, essa daqui, né, em termos do hamiltoniano não perturbado, caracterizava o estado completamente. Para o caso degenerado, que é o nosso agora, percebam, existem vários, no caso, autoestados do hamiltoniano que são independentes, que obedecem essa equação. Agora, quaisquer dois desses autoestados que você faz uma combinação linear, continuam obedecendo essa equação. Então, percebam, a única coisa que essa equação define para a gente, no caso degenerado, é qual é o espaço de Hilbert, HI, expandido por todos os autoestados do hamiltoniano não perturbado H0 que possuem energia epsilon 0. No caso, a dimensão desse espaço de Hilbert depende da quantidade de autoestados do hamiltoniano H0, né, o não perturbado, que são independentes entre si, ou seja, depende do grau de degenerescência do hamiltoniano para essa energia em específico. Diferentemente do caso não degenerado, que a gente já sabe quem que é o ket 0 que a gente vai corrigir, né? No caso degenerado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quem que são esses autoestados do hamiltoniano não perturbado que vão ser corrigidos. A gente primeiro tem que determinar quem são esses caras, para depois ver quais são as correções de fato. Então a gente tem um passo anterior, já que a equação de ordem 0 não define, não caracteriza para a gente completamente os autoestados do hamiltoniano não perturbado que vão ser corrigidos. Mas beleza, eu comecei a falar tudo isso, né, partindo do porquê que a gente não consegue mais colocar essa condição para o caso degenerado. Percebam que se no início, né, se inicialmente a gente não sabe nem quem são esses estados, 0 e isa, se primeiro a gente tem que determinar, percebam que a gente não consegue falar de antemão qual que é o valor desse produto interno entre dois estados 0i e 0j, né, com i e j diferentes. A gente não sabe falar quem são esses caras. Por quê? Porque a única coisa que a gente sabe falar é que os estados 0i e 0j moram nesse espaço de Hilbert. Agora, esses caras daqui, como é que eles são? Eles são perpendiculares? Eles formam um ângulo diferente entre eles, digamos assim? Eles são paralelos? Entendeu? A gente não tem essa informação. A gente não consegue falar de cara, já de antemão, né, como é que são esses autoestados que vão ser corrigidos. Se eles são perpendiculares ou não. Por conta disso que a gente não consegue impor essa condição. Porque, vamos lá, se eles forem ortogonais, então o estado 0j pode aparecer nas correções do estado 0i. Mas e se eles não forem ortogonais? Aí não pode aparecer. Mas eles são ou não são ortogonais? Porque eu não sei nem quem são esses caras no início. Percebem? Né? Então, ou seja, a gente não consegue impor essa condição de fato aqui. Ok? Não existe, né, uma forma de você perceber de uma maneira geral para qualquer perturbação se esses estados 0i e 0j são ortogonais. É óbvio que a partir do momento que você tem uma perturbação bem definida, uma perturbação específica, você consegue determinar se esses caras são ortogonais e aí, consequentemente, pode ser que para um caso específico você consiga impor essa condição. Porém, de uma maneira geral, não tem nada que garanta, né, se esse produto interno vai ser 0, vai ser 1, vai ser qualquer outro valor. Então a gente não consegue impor essa condição por conta disso no caso degenerado.
ok? E é isso que complica muito mais o nosso problema. Primeiro, a gente não consegue colocar essa condição, que era muito boa, né, para a gente poder realmente calcular, né, as correções, e, além disso, a nossa equação base, né, para falar quais que são os autoestados não perturbados, eles não definem completamente. Então, a gente primeiro tem que saber quais são os autoestados que a gente vai corrigir antes de calcular as correções de fato. Ok? Pra você ter uma noção como é que é muito pior para poder calcular essas correções, a gente pode dividir essa parcela, né, essa primeira correção 0i, em duas. Uma que é ortogonal a todos os estados do tipo 0i, a todos eles, e outra que é proporcional aos estados 0i, com exceção do que estão sendo corrigido. E aí, se vocês forem no Sakurai, ele calcula cada uma dessas partes separadamente. E aí você vê como é que o problema ele vai escalando a dificuldade de forma, né, bem rápida. No caso, e aí, enfim, por isso que eu só vou calcular a primeira correção na energia. Mas beleza, né? Então, né, levando em conta que a gente só vai calcular a primeira correção na energia, eu já vou tirar de uma vez aqui, né, a nossa correção em segunda ordem, não vai ser útil para a gente só vai precisar trabalhar com essas duas daqui, ok? De forma que eu vou, inclusive, adaptar. Então, vamos colocar aqui um i nos estados que tem que ser colocados, ok? Então, beleza, vamos lá. Como é que a gente faz para poder calcular, então, a nossa correção epsilon 1, aqui no caso, né, que aparece na nossa energia. No caso aqui, o nosso epsilon 1i. Para a gente fazer isso, evidentemente, a gente vai partir aqui da nossa equação de correção em primeira ordem. Ela não só vai falar para a gente quem é o epsilon i, mas ela também vai falar para a gente quem são esses autoestados 0i que estão sendo corrigidos. Ok? No caso, né, essa primeira equação, então, ela fala para a gente qual é o espaço de Hilbert em que moram os estados que vão ser corrigidos, e aí essa segunda fala para a gente qual que é o estado especificamente desse espaço de Hilbert que vai ser corrigido, junto com a correção. E como é que a gente verifica isso? Né? Bom, para a gente verificar isso, vamos lá, vamos pegar essa nossa primeira equação. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu chamei de HI o espaço de Hilbert em que moram todos os autoestados do hamiltoniano não perturbado, H0, que possuem a mesma energia ε0. Por ser um espaço de Hilbert, ele é, obviamente, um espaço vetorial. E para todo espaço vetorial, a gente pode definir uma base. No caso, eu vou chamar os elementos dessa base, sei lá, genericamente de um alfa J. Sendo que esse J daqui, ele vai de 1 até a degenerescência desse nível de energia. Vamos supor que seja degenerescência K, ou seja, vamos supor que a dimensão desse espaço de Hilbert é K, e por conta disso, existem K vetores linearmente independentes, né, entre si, que, no caso, né, são autoestados de H0 com o mesmo alto valor ε0. Um detalhe importante, se tratando de um espaço de Hilbert, existe um produto interno. Então, a gente pode escolher essa base αJ como sendo uma base ortonormal. É sempre possível escolher uma base ortonormal para o espaço de Hilbert, então vamos supor que essa base daqui é uma base ortonormal. A partir da escolha de uma base, o que a gente faz agora é, vamos pegar essa nossa equação de correção em primeira ordem e vamos braquetá-la com um elemento genérico dessa base. Ou seja, vamos colocar aqui um αJ. Ok? E vamos lá, né? Levando em conta que esse αJ mora em HI, significa que H0 atuado nesse αJ vai dar quanto? Vai dar ε0. Afinal de contas, todos os caras que moram aqui são autoestados do H0 com alto valor ε0. Então, ε0 menos ε0 vai dar 0. Então, no final de contas, a expressão que a gente vai ter vai ser αJ W0i menos αJ ε1 0i é igual a 0. Né? Bom, a gente pode tirar esse cara daqui, né, de dentro do sanduíche, ok? E aí vai ficar aqui um ε1 e aqui um braquete de αJ com o 0i, e aí eu posso passar para o outro lado da igualdade. Percebam que essa equação é uma equação de alto valor. Para deixar bem explícito isso, vamos lá. αJ é uma base ortonormal do nosso espaço de Hilbert, HI. Então, a gente pode, né, definir a identidade nesse espaço de Hilbert, HI. Essa identidade pode ser escrita como sendo um somatório, aqui no caso, em N, por exemplo, de alfa N. Ok? A identidade tradicional. E o que a gente faz? Vamos colocar a identidade aqui, ó, para deixar isso bem evidente. Vamos lá, qual que vai ser a equação que a gente vai chegar? A gente vai chegar em somatório em N de αJ W
alfa n, 0 i, esse cara daqui é igual a epsilon 1 alfa j com 0 i. Agora vamos lá, quem que é esse produto interno? Percebam, ele corresponde à jésima componente do vetor 0i, escrito em termos da base alfa. Para deixar isso bem explícito, vamos lá, sempre que a gente tem um vetor qualquer, a gente pode aplicar a identidade nele, e continua sendo ele próprio. Aplicando a identidade que eu coloquei ali, vamos colocar aqui, por exemplo, somatório em j. Alfa j, 0i. Esses caras aqui são o quê? São as componentes desse vetor escrito em termos dessa base. Então, componente, vetor de base, componente, vetor de base. Então, esse cara daqui vai ser a jésima componente do vetor 0i, escrito em termos dessa base ortonormal. Da mesma forma, por obviedade, esse cara daqui vai ser a enésima componente do nosso vetor 0i, escrito nessa base. E esse sanduíche daqui, ele corresponde ao elemento de matriz WJN da nossa perturbação no subespaço HI, que eu vou chamar aqui, no caso, eu vou colocar um I aqui em cima. Só para deixar claro que essa daqui é a forma matricial de H no subespaço de Hilbert HI, ok? E aí percebam, a equação que a gente tem é soma em N, desse WJN vezes o nosso 0IN, e isso resulta em que? Em epsilon 1, 0IJ. Percebe? Isso aqui é exatamente uma equação de alto valor. Isso aqui é matriz W no subespaço HI, atuado no nosso vetor 0i. Esse cara aqui vai ser igual a epsilon 1 e o próprio vetor 0i. É uma equação de alto valor. Assim como qualquer equação de alto valor, o que essa equação vai passar para a gente? Essa equação vai passar para a gente quem são? Claro, os autovalores e os autovetores. E qual que é a interpretação desses caras? Começando pelos autovalores, que são evidentes. Os autovalores são as correções da energia. Então, pegando os autovalores aqui, a gente vai pegar as correções de fato para as energias, dado que o nosso sistema está perturbado. Agora, essas energias vão ser as energias corrigidas de algum autoestado 0i, que a gente ainda tem que determinar. A gente ainda não sabe quais são os autoestados do hamiltoniano não perturbado H0 que vão ser corrigidos. Quem que define isso? Quem define isso são os autovetores. Por quê? Porque os autovetores, olha só, são os elementos 0i que moram no nosso espaço de Hilbert HI, que obedecem à nossa equação de alto valor. Então, esses caras daqui definem, no caso aqui pra gente, definem quem são os nossos cats 0i. Ou seja, definem o nosso ponto de partida. Então, quando a gente vai escrever as correções, de fato, aqui, enfim, da energia e tudo, as correções dos nossos estados para um sistema degenerado, o autoestado que a gente vai colocar aqui é definido, no caso, pela equação da primeira correção, que corresponde ao quê? Pega a sua perturbação, escreva ela matricialmente no espaço de Hilbert HI, que é o espaço de Hilbert formado pelos autoestados do hamiltoniano com a energia epsilon zero, que é a energia que você está querendo corrigir, no caso, pelo método de perturbação. E aí, quando você fizer isso, diagonalize. Então, você vai diagonalizar essa matriz, de forma que os autovalores vão ser as correções para os autoestados não perturbados, que são os autoestados, os autovetores, no caso, dessa matriz também. Ok? Então, tudo é feito a partir da perturbação. A perturbação define não só quem é, de fato, a correção, mas também quem está sendo corrigido. E assim eu termino o vídeo de hoje. Aqui no caso eu não vou chegar numa forma explícita do epsilon i, do epsilon 1, perdão, o epsilon 1i. Por quê? Porque ele vai depender, claro, da forma da sua perturbação W. Ok? O máximo que dá para fazer no ponto de vista geral é isso. Evidentemente, eu vou resolver alguns exemplos com vocês. Eu vou aplicar a teoria de perturbação para o caso não degenerado e para o caso degenerado em algumas situações físicas para que fique claro como é que a gente aplica. Mas, pelo menos o meu grande objetivo nesse vídeo é que tenha ficado claro o desenrolar daqui, o porquê que o caso degenerado é tão mais difícil, quais são as dificuldades realmente nele e qual foi essa metodologia, enfim, entender essa metodologia de obter, no caso, a correção da energia, ok?
fazendo uma metodologia semelhante a isso, né, a partir, né, desses elementos de base e tudo, a gente consegue escrever as outras correções de tudo, ok? Só que é bem complicado, né, começa a ficar muito carregado, não acho que vale a pena e por isso eu vou encerrando aqui. Mas então, é isso, né? Finalizada a aula de hoje, volto com vocês nos próximos vídeos, aí sim, para a gente começar a aplicar essa teoria de perturbação em alguns casos físicos e ver como é que de fato a gente vai, na prática, obtendo essas correções via teoria de perturbação estacionária.